Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais uma leitura, da liturgia diária deste domingo, dia 29 de dezembro de 2019. Estamos nas oitavas de Natal, a cor litúrgica é branca e hoje vamos estar lembrando da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, Jesus nasceu na quarta-feira, dia 25. Independente se nasceu ou não nasceu, a igreja celebra. Então, por conta disso, fazemos memória, fazemos uma rememoração, fazemos com que Jesus nasça. E convidamos não só o menino Jesus, lógico, tem que convidar a Sagrada Família também para junto de nós. Então, por conta disso, vamos iniciar com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, fazemos do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 3 a 7 e depois do 14 ao 17. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhes cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não os humilhe em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 127, com o refrão: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. No trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da sua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A segunda leitura está na leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, do capítulo 3, versículos 12 a 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isto, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e ademoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 2, versículos 13 até 15 e depois dos 19 ao 23. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá.
Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno, palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e como eu falei no áudio de ontem, né, essa leitura de José fugindo do Egito, levando Nossa Senhora e o menino Jesus, protegendo ele, né, sendo avisado pelo anjo, é a continuação da leitura do Evangelho de ontem, que ontem foi o dia dos Santos Inocentes. Hoje é o dia da Sagrada Família, e as leituras de hoje remetem à questão familiar. E aí existem os seguintes 3 pontos que eu vou deixar indicado. Não estou dizendo que é uma certeza, estou colocando apenas como consideração de estudo da palavra para você meditar. Você pode concordar ou não, não sou formado em teologia, né? Então, mas é necessário fazer, como diria o Monsenhor Jonas Abib, a ruminação da palavra, trazer a palavra do Senhor, não é a palavra comum, a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso entendimento e como que isso pode transformar nossa forma de agir. Pode ser que não transforme de imediato, mas é necessário que a gente observe essa transformação e aquilo que a gente fazia antes, que era errado, de repente desrespeitar os pais, não amar. Amar não é o amor que nós vemos no mundo. O amor é sacrifício. Amor é o que Jesus fez na cruz, que também é difícil de entender para olhos humanos, esse sacrifício de sangue, de morte, né, de se deixar morrer para nos salvar. Ser o cordeiro, né, imolado na cruz, sangrando, despejando até água, né, despejando água e sangue, como fez Jesus. O que é o amor, que é a caridade cristã de fato? É o sacrifício. Se eu vou dar uma esmola para o mendigo, aquela esmola, de repente, eu poderia estar me apegando, não vou dar, né? A gente pode falar assim, não vou dar para esta pessoa porque eu vou comer um sanduíche, eu vou comer um sorvete. Né? É melhor eu comer um sorvete do que eu dar a esmola e ele tomar uma pinga ou usar como droga. Aí a gente parte para vários julgamentos. A partir do momento que a gente usa, lê a palavra de Deus, medita, rumina, aí a gente, de repente, fica com o coração disposto, faz uma contribuição, de repente, lá para a pastoral social da igreja, para a ACN, né, que é a ajuda à igreja que sofre, que está espalhada no mundo. Tem outras entidades de filantropia, mas que se você acredita nelas, eu pelo menos acredito em uma, que é o Médicos Sem Fronteiras. Né? Se você disser, não, esta contribuição é para o Médicos Sem Fronteiras, vamos supor, uma hipótese, para o Médicos Sem Fronteiras, mas é como se Jesus estivesse lá na mão do médico, porque o Médicos Sem Fronteiras vai em regiões de conflito grave, né? São pessoas voluntárias, médicos que vão realmente no meio da guerra, no meio de miséria, no meio da ebola, aquela, né? Se você não sabe, o ebola é uma praga, meu Deus, é uma epidemia local que, nossa, é até feio, né? É uma doença horrorosa, causa hemorragia, é horrível. Se não me engano, é um vírus ainda por cima. Mas ainda está localizado, restrito dentro da África, numa região da África. Mas mesmo assim é uma das epidemias mais, além de infecciosas, uma das mais perigosas que existe. Estou citando algumas coisas, né? Mas aí isso é amor, estou explicando o que é amor segundo a visão da caridade cristã. E hoje, por ser Sagrada Família, e nós estamos vendo uma desagregação com relação à família, e sem contar que existem casais, tanto mulheres, as esposas e os maridos, que, desculpa o termo, pincham seus pais, pincham seus sogros em casas de repouso. Ah, mas eu não tenho tempo para cuidar. Eu trabalho. Se for um funcionário público, se você trabalha numa empresa, se você, né? E porque casa de repouso é caro também. Eu acho engraçado, eu sei que é julgamento, mas aconteceu uma situação no meu círculo de conhecidos em que infelizmente já faleceu. Era uma senhora, ligou aqui para uma familiar aqui, também
né, uma senhora também de idade, conversaram, ó, estou me despedindo porque minha filha vai me colocar no asilo. Só que ela estava chorando, desesperada, disse que não tinha como cuidar. Ela, infelizmente, era uma senhora cadeirante já, era deixada sozinha por praticamente 8, 12 horas, assim a fio. A filha, casada, o marido eu não sei o que fazia, mas a filha era profissional liberal. Eu não vou citar a profissão para não dar problema também. Profissional liberal. Mas profissional liberal tem uma coisa flexível, né? Você não precisa trabalhar tanto, você remaneja as coisas. Ou paga um cuidador de idosos e tal. Não. Colocou num local lá específico. Caríssimo, inclusive. Depois eu vim saber. Não demorou um ano. Em menos de um ano, essa senhora faleceu. Cheia de feridas. Que até então não tinha feridas. Escaras, né? Porque significa que ela era descuida. Assim, houve um descuido aí. Porque para ter escaras é porque não havia ninguém para girar ela, tirar ela da cadeira, sentar em outro local, andar com ela um pouquinho, né? Eu também não sei como é que era a situação da doença dela, mas escaras é algo que mesmo a pessoa acamada você consegue cuidar. É muito cansativo, tá? Porque tem que girar a pessoa várias vezes. Se a pessoa tiver uma estrutura meio fortinha, fica bem complicado. Mas o que eu estou querendo dizer? Honrar pai e mãe, hoje em dia, é fácil? Não, porque bate com os interesses pessoais da família, egoístas da pessoa também, porque dependendo da situação é possível parar, pensar e falar, é difícil cuidar, mas quem cuidou de mim quando eu era pequeno, quem trocou minha fralda, quando eu era bebê? E agora como é que eu não consigo, depois de adulto, ver o cocô do meu pai e da minha mãe? Não estou dizendo que é fácil. Não é mesmo, vou ser bem franca para falar, não é fácil, a gente perde a paciência. Eu não julgo quem cuida, esses senhores e essas senhoras, porque você não tem férias, você não sai mais, seu círculo de amizades fica restrito, para não dizer nulo, não dá para sair porque fica na dependência. Muitas vezes é só um filho ou uma filha que cuida, num universo de 5 irmãos, 3, 4 irmãos, e ainda no meio vem os cunhados e as cunhadas pitaquear em cima. Neto, difícil cuidar, e quando cuida está visando a herança. Então são situações muito complicadas, ninguém quer assumir. Ninguém quer assumir, nem o próprio pai, nem a própria mãe. Em tempos de hoje é muito complicado. E ainda a gente é muito julgado, quem cuida, né? Se não julga porque a gente perde a paciência devido a esse estresse, porque não tem como deixar a pessoa com outra pessoa, porque aí a pessoa a que está sendo cuidada entra em estresse, né? E aí fica difícil acalmar depois. Então não tem como o cuidador sair para fazer algo diferente, não dá para viajar, não tem mais vida social, vou falar bem na franqueza. E eu já vi casos de gente que cuidava de cadeirante, o esposo mesmo cadeirante, né? E as esposas simplesmente eram pessoas estouradas, assim. Na época eu até julgava, mas hoje em dia eu não julgo, porque a pessoa estoura mesmo, porque ela perde tudo que era a vida anterior. Né? Então não estou aqui me justificando, mas eu estou dizendo que é fácil hoje cuidar do pai, da mãe, do avô, da avó? Não, não é fácil. Às vezes o tio também, né, tio avô, acontece. Vai que você tem um tio padre. Quem que vai cuidar dele? Não é arquidiocese. Pode até ser arquidiocese, dependendo da situação, né? Se ele for desamparado de tudo, que é o último da família, alguém vai cuidar dele. Mas, se não, volta para a família. Vai fazer o quê? Né? Então, é necessário estar sempre olhando para os mais velhinhos, porque não é só as crianças que estão sendo desamparadas, até os idosos mesmo estão sendo pinchados fora. Pinchado mesmo. Sem dó nem piedade. E fora os idosos que moram sozinhos, né? Tem gente que ficou já de idade e tá alone na vida. Quem que cuida deles? Então é necessário estarmos pensando nisso. Estarmos preparados, né? Pelo menos na cabeça. Depois se vê como é que faz. Mas se puder evitar a casa de repouso, a não ser que seja algo inevitável, não coloque, porque é aquela coisa. Em casa, por mais que tem as bactérias da casa, sabe, né? Às vezes um local com poeirinha e tudo, ainda é melhor porque é em casa. Agora, se for fora de casa, a pessoa começa a perder a imunidade, entra numa depressão, às vezes começa a desenvolver feridas, se a pessoa tiver diabetes, e de repente pode até ter um AVC, coisa do gênero.
tá? Não estou falando das boas casas de repouso, mas infelizmente está proliferando aqui no Brasil, pelo menos aqui na minha região, várias casas de repouso e eu não estou vendo qualidade de vida mesmo. Fora aquelas que são abandonadas em hospitais, né? Não quero nem saber mais. Isso também envolve parentes com deficiência, seja lá das mais diversas, mentais, físicas, enfim. Aí também tem outro detalhe. Pronto, falei. Né? Se não me engano, o Padre Léo fez uma pregação uma vez que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. E não cuidam mesmo, porque não entra num acordo. É muito difícil você ver uma família que cuida realmente da mãe, que chega a fazer escala. Eu conheço uma família que faz isso com uma senhora. Chega a fazer escala quando ela está hospitalizada, graças a Deus, né? Mas tem que ter um irmão que manda na coisa, porque senão não avança. É aquela briga e depois ainda entra dinheiro na história. Aí não tem condições, gente. Tá? Então, e mesmo errando, faça esse mandamento da primeira leitura. Honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos também, e é um dos mandamentos que tem promessa, como a gente pôde ler na primeira leitura. Faça a experiência. Ah, mas meu pai morreu, minha mãe morreu. Peça que o Espírito Santo te ilumine com relação a isso. Fale que você quer, já que você não tem os pais mais, veja no que você pode estar reparando em vida, na sua vida. Não pense assim, meu pai morreu, então acabou tudo. Verifique se tem algum parente que precisa de você e coloque, olha, eu estou fazendo isso para essa pessoa porque eu não consegui honrar meu pai e minha mãe em vida. Porque para Deus nada é impossível. Deus não vai negar essa graça para você. Nem que seja uma forma de reparação. Então, fiquem bem, na paz de Cristo, um ótimo domingo a todos, uma ótima semana. Não vou desejar feliz ano novo para ninguém, já avisei, né? Mas já estamos fechando o ciclo do Natal, o nascimento do Senhor Jesus. A partir do dia 2 já começa o período do tempo comum, até o dia 1º, né, que é a solenidade da Nossa Senhora Mãe de Deus, que é dia de preceito. Aí eu vou estar falando algumas coisas sobre a véspera do Ano Novo, só para você entender, dia 31, e o dia 1º. Mas aí eu vou deixar no dia mesmo para dar o pitacão, né, desse fechamento e começo de ano, que tem indulgência plenária aí. Tem indulgência que dá para ser feita dia 31, se o padre lembrar de fazer a oração, né? Mas eu vou estar falando no dia, acho que talvez no dia 30 mesmo. Então fiquem em paz, na proteção de Nossa Senhora e de São José, protetor da Sagrada Família, né? Defensor, protetor, e que protegeu na terra os tesouros do Deus Altíssimo, que é o Senhor Jesus e Nossa Senhora. Que a Sagrada Família nos leve ao Menino Jesus, nosso Senhor e Salvador, e louvado seja o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.